Boa noite a todos vocês, alguns talvez que já estiveram conosco hoje de manhã, quando estudamos sobre o significado místico de Rosh Hashanah. Eu inclusive queria aproveitar essa ocasião e lembrar que amanhã, excepcionalmente, o nosso estudo sobre a mística de Rosh Hashanah não vamos poder realizar como de costume, às 10 horas da manhã. Nós vamos deixar isso para as 4 horas da tarde. Portanto, a mística de Rosh Hashanah, amanhã, segunda-feira, às 16 horas, se Deus quiser. O nosso tema de hoje à noite, o que nós vamos abordar agora é tudo o que você precisa saber para celebrar Rosh Hashanah. E eu queria dedicar o nosso estudo de hoje à noite em memória e elevação da alma da minha esposa, Sara Rachel Ruth, Bat Rab Avraham, Bat Rosi, cujo dia do falecimento na data judaica é hoje à noite. Hoje é o dia do seu Yortzeit, aniversário do seu falecimento, então queremos dedicar a ela esse estudo para a elevação da sua alma. Hoje também lembrando que hoje, 25 de Elul, hoje à noite, amanhã, é o dia da criação do mundo, o início do Gênesis, o início da obra divina, a criação do universo. E no primeiro dia do Gênesis, Rosh Hashanah, é o aniversário da criação do ser humano, que vai ser sexta-feira à noite, no Shabat, mas o universo começou a ser criado no dia de hoje, 25 de Elul, e nesse dia, o que foi criado? A primeira coisa que Deus fez, Vayomer Elohim, falou Deus, Yehi Or, que haja luz, e surgiu a luz. Então, o dia de hoje está associado à luz, a luz divina, e como eu mencionei, a alma da minha querida esposa iluminou a nossa vida com amor e dedicação ilimitados. Então, ela trouxe luz para a nossa vida e essa luz continua nos guiando, nos iluminando. Portanto, esse estudo que nós vamos fazer juntos hoje é dedicado à sua alma. Então, em contraste com o que a gente tem estudado de manhã, que a gente tem falado sobre a mística de Rosh Hashanah, nesse estudo agora nós vamos tentar desmistificar aquilo que está relacionado com Rosh Hashanah. Nós vamos procurar ver de forma muito prática e funcional como se celebra o Rosh Hashanah na prática. O que precisamos fazer? O que fazemos? Quando fazemos? Como fazemos? Do que precisamos nos munir? O que a gente precisa providenciar antes para poder celebrar direitinho, aproveitar essa data tão especial? Quais são as mitzvot, os preceitos especiais desse dia? Quais são os costumes que temos nessa data significativa, etc. E mais do que falar sobre os seus significados ou explicações místicas, nós vamos tentar nos prender àquilo que é a orientação prática, como realizar as coisas, o que deve ser feito em Rosh Hashanah. Lembrando que nesse ano nós começamos a celebrar a festa de Rosh Hashanah, se Deus quiser, em boa hora. Na próxima sexta-feira, ao entardecer, dia 18 de setembro, e Rosh Hashanah se estende e se prolonga por 2 dias, no sábado e no domingo, nesse ano de 2020, iniciando o ano judaico de 5.781, nós teremos, portanto, a partir de sexta-feira à noite, seguindo por 19 e 20 de setembro, sábado e domingo, os 2 dias de Rosh Hashanah, 48 horas sagradas que iniciam o nosso ano, marcam não somente o começo de um novo ano judaico, mas como a gente tem explicado, cabeça do ano são dias-chave, dias que influenciam e impactam o ano todo, assim como a cabeça rege todos os órgãos do corpo, assim como o cérebro ele impacta todos os órgãos, assim também a nossa postura, a nossa atitude nesse dia, ou nesses 2 dias, nessas 48 horas de Rosh Hashanah, tem um efeito contínuo, tem um impacto sobre o ano inteiro, e nós falamos isso porque
esse aspecto vai influenciar em diversas facetas da nossa forma e maneira de celebrar e comemorar o dia de Rosh Hashanah. Mas vamos começar com a véspera de Rosh Hashanah, sexta-feira, dia 18. Então, falando da véspera de Rosh Hashanah, a véspera do Ano Novo, nós, nesse dia, iniciamos as preces matinais, conforme faremos durante toda essa semana, com a reza de Slichot. Slichot são rezas de perdões, etc. E nas comunidades ashkenazis, em contraste com os faradim, que já começaram essas preces logo após Rosh Chodesh Elul, o início do mês de Elul, nas comunidades ashkenazis se começou ontem à noite, na verdade no domingo, sábado, depois de meia-noite, assim se estende durante essa semana, pela manhã, antes da reza de Shacharit, e na véspera de Rosh Hashanah, nós temos um slichot mais comprido, mais longo, mais extenso, que leva quase 1 hora, e assim nós iniciamos, assim nós começamos as orações na véspera de Rosh Hashanah, com esse, ou seja, já que é véspera do Ano Novo, início dos 10 dias de Teshuvah, por isso também essas preces de Slichot são mais compridas, são mais extensas nesse dia. Logo depois de Slichot, nós fazemos a reza tradicional de Shacharit, que é a reza da manhã, e logo depois da reza de Shacharit, nós temos nas sinagogas a cerimônia de Atarat Nedarim. Nós fazemos um ritual que se chama cancelamento e anulação de promessas. Promessas ou compromissos que a pessoa assumiu inadvertidamente ou que se esqueceu, assumiu um compromisso e já nem se lembra, etc. É muito importante a gente entrar nesses dias sagrados com a ficha limpa. E ficha limpa significa não ter pendências, seja com o próximo e seja principalmente com Deus, com o Criador. E se nós fizermos promessas e, Deus nos livre, pior do que isso, juramentos, enfim, não cumprimos, ou às vezes até um costume que a gente assumiu, e isso, às vezes, repetido por 3 vezes, isso passa a ser estabelecido como um compromisso, como uma promessa, enfim, para se isentar disso. Devemos salientar que não é todo tipo de promessa, juramento, que essa cerimônia genérica resolve ou soluciona. Em casos específicos, se uma pessoa fez uma determinada promessa e depois encontra um impedimento de concretizar, de cumprir, deve procurar uma autoridade rabínica, fazer uma consulta de como deve proceder para ver se existe algum tipo de saída para isso, mas no caso dessas promessas genéricas, que talvez a pessoa nem se lembra ou fez sem querer, nem se apercebeu, essa cerimônia de Atarat Nedarim, de cancelamento de votos e promessas, é eficaz para isso, e nós costumamos fazer isso na véspera de Rosh Hashanah, na sinagoga. Inclusive, se Deus quiser, a partir de 8 horas da manhã, logo após o horário da reza no Beit, nós devemos fazer uma transmissão ao vivo, ou por Zoom, enfim, para aquelas pessoas que não podem chegar até a sinagoga, para que possam acompanhar de casa ou com seu mahzor, com seu livro de rezas e orações, também a recitação desse texto, desse trecho, que não é uma reza, é uma declaração, uma cerimônia formal de anulamento, cancelamento de promessas, que é feito diante ou de 10 pessoas, ou de pelo menos 3 indivíduos que eles compõem como se fosse um tribunal rabínico, que eles têm o poder de anular e cancelar esse tipo de promessa que foi feito de forma inadvertida. Então isso é feito também na véspera de Rosh Hashanah, pela parte da manhã, e além de todas as cerimônias e formalidades, nesse dia simplesmente a gente se prepara para Yom Tov. Rosh Hashanah Yom Tov é um dia festivo, é uma festa judaica,
por mais que é o dia do julgamento, quando o ser humano é avaliado, quando a nossa vida está em jogo em todos os seus aspectos, mas mesmo assim nós temos fé completa na bondade e misericórdia de Deus, e nós entramos nessa data com a plena convicção que o nosso julgamento será favorável, ou seja, nós vamos fazer da nossa parte tchuvá, nós vamos procurar nos reaproximar de Deus e nos arrepender, corrigir nossas ações negativas, tomar boas decisões para o ano que se inicia, decisões consistentes, concretas, etc. E nós temos certeza que Deus fará para nós um julgamento e uma sentença favorável, por isso a gente se prepara para o Rosh Hashanah, como se prepara também para uma festa. E aqui nós vemos algo interessante. Rosh Hashanah não é um Réveillon, não é uma celebração de Ano Novo, quando a gente enche a cara, bebe até não se lembrar mais de tudo que aconteceu no ano que passou e etc. Pelo contrário, dentro do judaísmo, o espírito de Ano Novo é bem distinto, bem diferente. Rosh Hashanah é um período de introspecção, de autoanálise, de balanço espiritual, de um inventário pessoal, onde a gente reflete sobre nossas ações e procura corrigir aquilo que não é bom e procura tomar decisões sólidas, positivas em relação ao futuro. Mas, imbuídos desse espírito, nós já entramos em Rosh Hashanah, e esse é um paradoxo. Rosh Hashanah, por um lado, tem esse aspecto de seriedade, de compenetração, é um dia do julgamento, por isso é o único Rosh Chodesh do ano. Rosh Hashanah é início do mês de Tishrei, o mês mais repleto de festas que nós temos no ano inteiro, mas, diferente de todo Rosh Chodesh, quando se entoa a prece de Hallel, que é uma prece festiva de louvor a Deus, em Rosh Hashanah a gente não recita o Hallel. Por quê? Porque o Hallel é algo muito festivo. Em Rosh Hashanah nós estamos celebrando, mas ao mesmo tempo há um espírito de seriedade, de compenetração em função do espírito da data, ou seja, do conteúdo dessa data, que é o dia do julgamento, é o dia da avaliação. Os livros da vida estão abertos diante de Deus, a gente espera ser inscrito, selado, carimbado nesse livro positivo, não é? de forma boa. Por isso só um instantinho para a gente voltar ao Facebook, por favor. Por isso, então, na data de Rosh Hashanah, existem esses dois aspectos, seriedade por um lado, mas também um aspecto festivo, demonstrando, expressando a nossa confiança e certeza de que o julgamento será favorável. Por isso, antes de Rosh Hashanah, quem precisa corta o cabelo, apara o cabelo, etc. Nós costumamos vestir roupas festivas, talvez até roupas novas, né? E nos banhamos, nos preparamos como alguém que vai para uma festa. Assim a gente se prepara, como a gente se prepara antes de todo o Shabbat, antes de todo o Yom Tov, também são feitos esses preparativos antes de Rosh Hashanah. Na véspera de Rosh Hashanah, os dias sagrados de Rosh Hashanah, esse ano também cai em Shabbat, o primeiro dia, Shabbat e Yom Tov, a gente não manuseia dinheiro, mas na véspera de Rosh Hashanah a gente procura dar bastante tzedakah, praticar caridade, fazer doações, dar dinheiro para os pobres, ou colocar dinheiro nas caixinhas de tzedakah que são encaminhadas para instituições ou para pessoas necessitadas, etc. E a gente costuma acentuar essa doação para tzedakah na véspera de Rosh Hashanah. Algo muito importante, às vezes a gente está se preparando para o Rosh Hashanah com roupas novas, roupas bonitas, ou com penteado diferente, ou com uma mesa farta e etc. Mas é importante lembrar algo que os mestres hassídicos salientam, enfatizam bastante, e eles próprios costumavam sempre fazer isso,
da pessoa tomar uma decisão em termos espirituais, uma decisão de autoaprimoramento, de aprimoramento pessoal, ou seja, assumir sobre si, assumir bli neder, sem promessa, sem juramento, sem um compromisso formal, mas consigo mesmo dizer, olha, uma coisa específica, apenas dizer, sabe o que? Esse ano que está por vir, 5.781, eu vou procurar ser uma pessoa melhor. Isso é muito vago. E, portanto, acaba sendo inconsistente. Isso evapora com muita facilidade. Mas a pessoa que vai fazer um balanço pessoal, e essa semana é o momento mais apropriado para que isso aconteça, e procurar ver onde eu estou falhando, ou o que eu posso e preciso aprimorar, onde eu posso e devo melhorar, que mitzvot, que prática de preceitos, seja para com Deus, seja para com o semelhante, o que eu posso implementar de uma maneira melhor, o que eu posso acrescentar de positivo na minha vida. E não assumir 1001 coisas, ou algo que é inviável, ou grandes saltos, mas algumas coisas, ou coisas específicas, não é? E dizer, é como dizendo, olha, Deus, nós vamos nos apresentar para Ele em Rosh Hashanah, pedindo mais vida, mais saúde, mais parnassá, sustento, mais naches, mais satisfação, mais sucesso. Vamos pedir um monte de coisa. E o que a gente tem para oferecer em troca? Então, véspera de Rosh Hashanah também é um momento da pessoa se conscientizar, pensar e decidir sobre um acréscimo positivo, agregar valor positivo na sua vida. E, eventualmente, essa decisão, aquilo de específico que a pessoa decidiu, é um bom momento na hora do toque do shofar, quando estivermos escutando o shofar, etc., nessa hora pensar e refletir. Essa é a minha decisão, é isso o que eu vou levar a cabo, bli neder, no decorrer desse ano que está entrando, e assim por diante. Então, esse é algo importante a ser feito ainda na véspera de Rosh Hashanah, já começar na véspera de Rosh Hashanah. Quando chega o entardecer, antes do pôr do sol, cerca de 20 minutos antes do pôr do sol, e esse ano ainda com mais ênfase, já que o primeiro dia de Rosh Hashanah cai junto com o Shabbat, chega o horário do acendimento das velas. Acendimento das velas, que em geral é feito por parte das mulheres, apesar que se um homem mora sozinho em casa, não há mulher em casa, então não deve faltar velas de Shabbat e Yom Tov em nenhuma casa judaica. Então, nesse caso, na ausência de uma mulher, uma moça, uma menina, então o próprio homem deve acender as velas de Shabbat ou de Yom Tov. Então, em São Paulo, esse ano, o horário de acendimento das velas, na véspera de Rosh Hashanah, que também é véspera de Shabbat, é 17h42, ou seja, lá pelas 5:40 da tarde, na sexta-feira. Com isso se inicia a celebração de Rosh Hashanah com o acendimento das velas, em geral por parte das mulheres. E existe a brachá que é feita todo Shabbat regularmente, existe a brachá que é feita antes do acender de velas de Yom Tov. Dentro do costume de Chabad, nós temos uma brachá específica que é feita diferente de todo e qualquer Yom Tov, mas especialmente para Rosh Hashanah. Rosh Hashanah é chamado na nossa liturgia de Yom HaZikaron, o dia da lembrança, quando Deus lembra todas as criaturas, quando elas são julgadas, avaliadas, etc. Então a bênção que a gente costuma fazer é Baruch atah Hashem asher kideshanu b'mitzvotav etzivanu lehadlik, que Deus nos ordenou com todas as suas mitzvot e nos prescreveu acender a vela. Na sexta-feira nós vamos dizer, isso tudo está escrito no Mahzor. Mahzor é o livro de rezas das festas, e já vamos falar sobre ele. Lehadlik ner shel Shabbat veshel Yom HaZikaron. A bênção que as mulheres vão fazer é a bênção referente ao acendimento das velas de Shabbat, porque sexta-feira é véspera de Shabbat também, e de Yom HaZikaron, o dia da lembrança, que é o dia de Rosh Hashanah. Logo depois dessa brachá vai se acrescentar uma brachá adicional, que é a brachá de Shechianu, quando a gente agradece a Deus, louva a Deus que nos trouxe até essa ocasião festiva, que nos deu vida, nos deixou vivos, nos manteve e nos trouxe até essa data festiva. E essa brachá nós fazemos sempre em ocasiões, em festas sazonais ou no cumprimento de mitzvot sazonais, etc. E aqui nós iniciamos o ano com essa brachá. As mulheres na hora do acendimento das velas, e os homens vão recitar essa brachá mais tarde na hora do kiddush, antes da refeição, como nós vamos ver a seguir. Então as mulheres recitam essa brachá tanto
tanto a brachá do acendimento das velas, como a brachá de Shechianu, em ambas as noites. Ou seja na sexta-feira à tarde, como também no sábado à noite. Ou seja, no sábado à noite se inicia o segundo Yom Tov de Rosh Hashanah. E sem entrar aqui nos pormenores, porque Rosh Hashanah na Torá consta apenas como um dia, porém na prática Rosh Hashanah é observado, já milenarmente é observado por nós, pelo povo judeu. Isso começou com motivos técnicos ainda na época do Beit HaMikdash, do templo sagrado, mas na prática isso permaneceu e é observado por 2 dias. Tanto na diáspora, em geral todos os Yom Tov bíblicos que em Israel se observa apenas um dia, na diáspora são feitos 2 dias. Mas aqui até mesmo em Israel, universalmente, Rosh Hashanah é comemorado por 48 horas, 2 dias. Então, no segundo dia de Rosh Hashanah, que se inicia ao entardecer, na noite seguinte, no nosso caso, sábado à noite, aqui é muito importante tomar um cuidado. Em primeiro lugar, nós deixamos uma vela acesa, aquelas velas de alguns dias, ou vela de 7 dias, ou aqui basta uma vela de 2 dias, para a gente ter, ou alguém que tem o fogo aceso, uma chama piloto já acesa no fogão, em algum lugar, para que a gente possa se servir no sábado à noite, depois do término do Shabat, no horário de São Paulo, após 18h35, diferente de véspera de Shabat, que a gente acende as velas 20 minutos antes do pôr do sol, aqui nós vamos fazer o contrário, porque em Shabat não é feito acendimento, então a gente espera terminar o Shabat completamente, que isso ocorre em São Paulo esse ano 18h35, e depois do término do Shabat, em Yom Tov a gente não cria um fogo novo, mas a gente pode transportar, o que não é feito em Shabat, mas no Yom Tov sim, a gente pode se servir de uma chama já acesa para transportar um fósforo, etc., e acender as velas de Yom Tov da segunda noite de Rosh Hashanah. Não é? Depois a gente deixa o fósforo numa bandejinha, se apagar sozinho, etc., as mulheres fazem novamente a brachá, só que agora sem Shabbat, porque sábado à noite já não é mais Shabbat, lehadlik ner shel yom hazikaron, e dizem novamente a brachá de Shechianu também. Tudo isso se encontra descrito no Mahzor, no livro de rezas de Rosh Hashanah. E como nós dissemos, é importante esperar o término do Shabat, só depois de 18h35, para então acender-se servindo da chama acesa. Tem aquelas velas que duram 2, 3 dias ou mais, deixamos elas acesas também, eventualmente, se a pessoa vai cozinhar no segundo dia de Yom Tov, pode se servir dessa chama acesa, porque diferente do Shabat, no Yom Tov pode ser cozinhada, preparada uma comida que vai ser consumida naquele próprio dia, não é? Voltando ainda agora, falamos do acendimento de velas, que em geral é feito por parte das mulheres. Voltando para a véspera de Rosh Hashanah, sexta-feira à tarde, indo também para os homens, na sexta-feira à tarde, todos aqueles, nós estamos em circunstâncias especiais, ano de pandemia, etc., mas todos aqueles que vão estar na sinagoga, ou mesmo aqueles que não estiverem na sinagoga, nós fazemos a reza de Mincha. A reza de Mincha, a reza da tarde, vespertina, vai ser a última reza do ano 5.780 que está terminando. E é trazido nos livros que essa reza a gente deve fazer com uma devoção especial, com uma concentração, uma kavaná, um fervor especial, porque é a última reza do ano, e essa última reza do ano tem o poder de alavancar, de certa forma, o ano inteiro, todas as rezas do ano que está se encerrando, e de certa forma fechar com fecho de ouro o ano que termina. Portanto, mesmo que essa reza ainda não é de Rosh Hashanah, é pré-Rosh Hashanah, a próxima reza de Arvit, a reza da noite, já será a reza festiva de Rosh Hashanah, mas essa reza também exige uma concentração especial, etc., por ser a última reza do ano. Depois que nós terminamos a reza de Mincha, nós vamos ir logo ao anoitecer para a reza de Arvit, a primeira reza do ano, a reza da noite de Rosh Hashanah, da primeira noite de Rosh Hashanah, lá por volta de 18h30, nas sinagogas. Mas antes disso e além disso, vamos lembrar
que nos 2 dias de Rosh Hashanah, como também nos 10 dias de Teshuvah, e certamente na noite e dia de Yom Kippur, nós costumamos dizer e recitar bastante Tehillim. Nós pegamos o livro de Salmos, independente de todas as rezas que nós já temos, que são extensas, etc., bem mais compridas que no dia a dia, ou mesmo que o Shabbat, e festas, as rezas de Rosh Hashanah, de Yom Kippur, mas além disso a gente procura recitar muitos salmos. Tem livros de salmos, 150 salmos de autoria do rei David, não é? Algumas pessoas até procuram terminar todo o livro de salmos no decorrer de Rosh Hashanah, alguns até terminam algumas vezes. E se fala que os salmos têm um poder e um alcance muito grande. Isso está ligado também com o serviço espiritual nosso em Rosh Hashanah. Ou seja, Rosh Hashanah, se fala assim, nós nos dirigimos a Deus. Existem momentos onde o Yehudi está estudando Torá, como nós estamos fazendo até agora, não é? Existem momentos de oração. E os mestres racídicos dizem, quando nós estamos estudando Torá, nós estamos diante de Deus como alunos, discípulos diante do mestre e do professor. Quando, porém, nós estamos orando, quando nós estamos rezando para Deus, nós nos apresentamos a Ele como filhos diante do Pai. Em Rosh Hashanah, todas as pessoas que têm estudos diários de Torá, as pessoas estudam todo dia uma porção do Humash, do Pentateuco, um trecho do Tânia, uma recitação do Teilim, etc. Isso é fabuloso. Então, os estudos regulares, diários de Torá, a pessoa deve manter. Mas, na verdade, a essência do dia de Rosh Hashanah está mais relacionada com oração, com preces, mais do que o próprio estudo. Por isso, nesse dia, a gente se dedica mais do que ao estudo da Torá, a gente se dedica à oração e muita oração, e mesmo fora dos horários das rezas oficiais, a gente procura recitar Teilim, o livro dos Salmos. Então, você recita um pouco, deixa um marcador onde você parou, depois prossegue de lá e etc. Então, algo muito importante, mesmo os salmos que em geral, na parte da noite, antes de meia-noite, não são recitadas, do início da noite até metade da noite, mas em Rosh Hashanah e Yom Kippur não há essa restrição, nós podemos e é recomendável recitar Teilim, salmos, todo o tempo disponível que a gente tenha. Esse é o momento de suplicar a Deus, de pedir a Deus, de abrir os nossos corações, dirigir a Ele as nossas preces nessa data sagrada de Rosh Hashanah. Então, falamos Teilim noite e dia, aproveitando nessas 48 horas de Rosh Hashanah. Vamos lembrar que na Amidah, na reza principal de Rosh Hashanah, começa um diferencial que vai se estender até o final de Yom Kippur, que vai perdurar por 10 dias, modificações na Amidah, na nossa reza principal. Então, além de algumas frases que são acrescidas, intercalando trechos, Zochreinu lechaim, michamocha barachaman, lembre-se Deus para nós, lembre-se de nós para a vida, e etc. Kotveinu besefer chaim. Além dessas frases, talvez, alahicamente, a mudança principal é na terceira brachá da Amidah, na terceira bênção da Amidah, que é aquela reza que nós fazemos de pé, perfilados em silêncio, que no final dela, todo ano a gente diz, Baruch atah Hashem, abençoamos a Deus, aquele Kadosh, Deus sagrado, e aqui nós vamos dizer, Hamelech HaKadosh, o Rei santificado. Ou seja, nós vamos enfatizar de sobremaneira o conceito da soberania divina a partir de Rosh Hashanah, principalmente nesse dia. Então é importante prestar atenção a isso, mesmo quem está familiarizado com a reza e que às vezes espontaneamente já sai da forma que talvez a pessoa saiba de cor, mas é importante porque alguns desses trechos, se a pessoa não fez a inserção, não fez a mudança necessária, às vezes isso compromete a reza e há necessidade até de repetir a Amidah. Então, é melhor aqui a pessoa se concentrar, olhar para o livro de rezas para dizer da forma certa e apropriada, especialmente na reza da Amidah. Isso vai perdurar mesmo depois de Rosh Hashanah, durante a semana intermediária entre Rosh Hashanah e Yom Kippur. Então, nós fazemos a reza de Arvit, nós vamos ter um outro encontro, se Deus quiser, na terça-feira à noite, que nós vamos dedicar somente à estrutura da reza e quais são as rezas, ou as rezas principais, essenciais, que nós faremos, se Deus quiser, em Rosh Hashanah e em Yom Kippur. Nós vamos falar sobre a estrutura da reza e etc., como ela é dividida, como ela é feita e recitada. Nós vamos nos basear
nesse Mahzor. Mahzor é o livro de rezas de Rosh Hashanah. Aqui nós temos em um volume só. Esse é um Mahzor tanto para Rosh Hashanah como Yom Kippur, editado pelo Chabad do Rio de Janeiro. Esse é o Mahzor que nós nos utilizamos dele no Bait. E quando nós vamos dar as explicações das rezas, ou nós não vamos falar tanto do significado, mas de quais são as partes principais, essenciais, nós vamos nos basear nesse livro, que eu imagino que se encontra nas livrarias judaicas, e nós vamos anunciar a paginação de acordo com a paginação desse livro. Isso a gente destaca especialmente nesse ano, como talvez nós tenhamos pessoas de risco, pessoas idosas que não vão poder estar presenciando as rezas na sinagoga pessoalmente, e muitos vão fazer as suas rezas em casa. Então, para poder orientar quais são as rezas que se faz individualmente, existem algumas rezas que só se faz na presença de um minyan, de um quórum, de 10 homens, etc. Então, nós vamos explicar como agir, principalmente aquelas pessoas talvez que estiverem rezando sozinhas na sua casa, ou mesmo quem estiver na sinagoga, para que ele tenha familiaridade e conhecimento com essas rezas de Rosh Hashanah e Yom Kippur, que são diferentes do ano todo, do Shabbat e de outras festividades, são rezas especiais. Então, hoje à noite nós não vamos nos prolongar muito sobre as rezas de Rosh Hashanah, já que nós vamos deixar isso um pouco para terça-feira, quando nós falaremos essencialmente sobre a maneira de conduzir as rezas e as orações. Mas apenas em rápidas pinceladas, nós teremos a reza de Arvit. A reza de Arvit, ela começa com as bênçãos, temos a recitação do Shema Israel, como todas as noites de Shabbat, festivas, etc. Depois do Shema Israel e a bênçãos finais, nós temos a reza da Amidah. E a Amidah, que é a reza principal, é a Amidah de Rosh Hashanah, que é uma Amidah única, especial, específica para Rosh Hashanah. Esse ano nós vamos intercalar nela, nós vamos falar naquela ocasião trechos em parênteses que fazem alusão também ao Shabbat, já que a primeira noite, o primeiro dia cai junto com o Shabbat. Nós temos os acréscimos na Amidah que nós já mencionamos. Terminada a reza da Amidah, seja na sinagoga para quem estiver lá, ou seja em casa para aqueles que estiverem rezando na própria residência, terminada a Amidah, nós temos então a inserção de um salmo. É um salmo, um dos salmos que nós recitamos, conhecido, Le David Mizmor La Hashem Haaretz Umloah, esse salmo ele é recitado em algumas ocasiões, mas na noite de Rosh Hashanah e na noite do Yom Kippur, esse salmo tem uma conotação especial, o salmo de número 24, que fala, entre outras coisas, que a Deus pertence o mundo e tudo nele contido, etc. Isso tem a ver com Rosh Hashanah como aniversário da criação da humanidade, que há um rei soberano sobre o mundo, mas é importante salientar aquilo que está escrito nos livros místicos. Nós estamos tentando desmistificar, mas os livros místicos dizem que a recitação desse salmo nas noites de Rosh Hashanah, como também na noite de Yom Kippur, a recitação desse salmo com fervor, com devoção, com concentração intensa, é algo muito importante, porque se fala que a parnassá da pessoa, o sustento da pessoa, em termos físicos materiais, aquilo que a pessoa vai ter, para que venha nesse ano de forma abundante, com fartura, isso depende da nossa concentração, da nossa dedicação, da nossa kavaná, da nossa intenção durante a recitação desse salmo, nessa hora-chave, nesses momentos especiais, noites de Rosh Hashanah e noites de Yom Kippur. Então, é bom se lembrar disso, é bom constar isso, vamos nos concentrar bem na hora de recitar esse salmo, no qual se diz, Issa bracha me'et Hashem, que aquela pessoa que se conduz de forma correta, ela será merecedora de obter as bênçãos de Deus, como nós falamos, que elas venham em forma de parnassá, de sustento, farto e abundante, etc. Depois disso, nós temos o Aleinu Leshabeach, o término da reza. Encerrada a reza, é importante também salientar
algo que consta nos nossos livros. Em geral, a gente imagina, nós estamos até numa época difícil de distanciamento social, etc., mas a gente imagina, às vezes, que existem coisas que se faz só pelo protocolo. Oi, tudo bem? Shana Tová, Shana Tová. Um bom ano, não é? Porém, os nossos livros dizem que há algo bem mais profundo nesse desejo e agouro, ou seja, quando se deseja para alguém na noite, isso especificamente na primeira noite de Rosh Hashanah, ou seja, esse ano na sexta-feira à noite, esse voto, esse desejo é algo importantíssimo, né? Como se diz, como se fala, né, da tua boca para os céus, e de fato é assim, aquilo que nós falamos, se fala até que os anjos celestiais estão esperando ouvir as bênçãos que nós desejamos uns aos outros nessa noite sagrada, nesse momento chave que vai impactar o ano todo. Por isso até é importante dizer a frase tradicional da forma completa e na sua maneira exata, e ela é dita tanto no gênero masculino como feminino, e o certo é dizer para cada pessoa individualmente. Às vezes tem pessoas que chegam em casa e tem dezenas de famílias lá participando, dezenas de pessoas participando de uma refeição familiar, festiva. Então o correto é dizer para cada um pessoalmente, individualmente, Leshana Tová Tikatev Vetechatem, que você seja inscrito e selado para um ano bom. E no feminino, quando se dirige a uma mulher para outra, um homem para mulher, Leshana Tová, para um ano bom, Tikatvi Vetechatmi, que você seja inscrita e selada. Então, quer dizer, na verdade, o correto, o ideal, não é apenas, pessoal, tudo bem, Shana Tová para todo mundo, né? Tudo bem. Isso é o social, o protocolo, mas mais do que isso, ou seja, na hora que nós nos dirigimos individualmente para cada um e uma, desejando especificamente para aquela pessoa o que há de bom e melhor, nessa hora-chave, nesse momento decisivo, que vai impactar o ano todo. Então, Leshana Tová, que seja um ano bom naquilo que aquela pessoa precisa, naquilo que ela necessita, naquilo que ela quer e deseja, Letová, Tikatev Vetechatem, que ela seja inscrita e selada para esse ano bom. Então, esse voto e desejo que é feito especificamente na primeira noite de Rosh Hashanah é algo muito importante e muito significativo. Depois se fala que no momento que nós já tocamos o shofar, no dia seguinte, nesse ano vai ficar adiado até o domingo. Depois disso, de certa forma, após as nossas rezas, na manhã de Rosh Hashanah, de certa forma, a sentença já foi delineada. Então, muitos, a partir daí, costumam dizer Gmar Chatimah Tová, que você termine de ser selado de uma forma boa e positiva. Selado e carimbado, que às vezes já foi inscrito, mas falta ainda selar e carimbar. Enfim, esse é o voto tradicional que é feito na comunidade de acordo com a tradição. Então nós chegamos em casa, fazemos os bons votos e agoros e desejos para cada um e uma em particular, e daí nós vamos iniciar a celebração da festa em casa. Nós temos a parte que é feita, vamos dizer assim, na sinagoga, ou as rezas, e aquilo que é feito em casa, nas residências em geral. Todo o Shabbat e toda a data festiva, antes da refeição, ela começa com o Kiddush. Kiddush é uma prece de santificação, que é feita sobre uma taça de vinho, perto das velas acesas já de antemão pelas mulheres, e é bom sempre que as velas sejam velas que durem até a hora da refeição. A mesa já está posta, as halot estão sobre a mesa, cobertas e etc., conforme o costume durante o Kiddush com o vinho, e nós enchemos a taça de vinho e recitamos o Kiddush. Existe o Kiddush para o Shabbat, existe o Kiddush para Yom Tov, para ocasiões festivas, e há um Kiddush aqui com uma bênção especial para Rosh Hashanah. Então, aqui nós vamos iniciar, antes da refeição, com o Kiddush, enchendo a taça de vinho pelo chefe da família, depois ele vai distribuir um pouco para cada um dos presentes na refeição. Esse Kiddush também se encontra no manual que foi confeccionado pelo Beit, se encontra também no Mahzor, no livro de rezas de Rosh Hashanah e Yom Kippur, e vai ter algumas variantes. Esse ano, como cai no Shabbat,
a primeira noite de Rosh Hashanah, nós vamos iniciar com o Kiddush regular de Shabbat, Yom HaShishi, Vaychulu HaShamayim, etc. Só que depois, na bênção que é feita, nós vamos adotar a bênção específica de Rosh Hashanah, mencionando também o Shabbat. Na segunda noite, ou seja, que vai ser na segunda noite de Rosh Hashanah esse ano, que é sábado à noite, nós vamos ver a seguir, que então também consta no Mahzor, no manual, como nós mencionamos, aí nós vamos ter algo até curioso, que é intercalar a Avdalah no Kiddush. No término do Shabbat nós temos uma cerimônia de Avdalah, de separação entre o Shabbat e dias da semana, só que aqui vai terminar o Shabbat, mas não vai vir ainda um dia comum da semana, nós vamos prosseguir com o Yom Tov, um dia festivo, segundo dia, segunda noite, segundo dia de Rosh Hashanah. Então aqui no caso nós vamos fazer no sábado à noite um Kiddush referente a segunda noite de Rosh Hashanah, mas também nós temos que fazer o encerramento oficial do Shabbat, que é Avdalah. Então nós vamos ter intercalados no Kiddush da segunda noite de Rosh Hashanah, nós vamos ter também a brachá sobre a chama, sobre o fogo, como se faz no sábado à noite. Não vamos fazer a brachá de especiarias nesse sábado à noite de Rosh Hashanah, porque em seguida vem o Yom Tov. As especiarias elas vêm para nos refazer, nos ajudar a nos refazer, já que no Shabbat nós temos uma espiritualidade adicional, uma alma adicional sagrada que se incorpora dentro de nós, né? E, em geral, nós cheiramos algo no sábado à noite, porque essa espiritualidade adicional parte, isso nos enfraquece, a gente cheira algo para se revigorar. Porém, quando o sábado à noite é seguido logo de um Yom Tov, de dia festivo, então essa espiritualidade adicional, de certa forma, ainda permanece dentro de nós. Por isso, sempre no sábado à noite, quando vem Yom Tov, logo após o Shabbat, nós não cheiramos as especiarias. Isso vai se repetir depois de Rosh Hashanah, 2 semanas depois também, na segunda noite de Sukkot, na segunda noite de Shmini Atzeret Simchat Torah, enfim. Então nós temos a brachá referente à chama, olhando para o fogo, sem aproximar as mãos, etc. E também uma brachá de Avdalah, que é intercalada no Kiddush. Tudo isso se encontra no Mahzor, se encontra no manual, né? E isso vai ser feito na segunda noite. Mas nós já vamos chegar na segunda noite. Ainda estamos na sexta-feira à noite, depois do Kiddush. Tradicionalmente, depois do Kiddush, depois de provar o vinho, nós fazemos a Netilat Yadayim, a lavagem ritual das mãos, e nos sentamos para iniciar a refeição. Se começa a refeição fazendo a brachá sobre o pão, e, em geral nós fazemos sobre 2 halot, duas peças, 2 pães inteiros. Em geral são 2 halot. Quem já participou nesses dias que passaram de como se faz a halá agulá, em Rosh Hashanah é tradicional, os usam em Rosh Hashanah, Yom Kippur, etc. Fazer a brachá não sobre as halot compridas, trançadas, mas mais sobre halot redondas que representam o infinito, não tem começo nem fim, bênçãos infinitas que venham nesse período, etc. Então, mas de qualquer forma, se a pessoa não tem a halá agulá, não tem a halá redonda, pode fazer sobre outra halá, ou até sobre outro tipo de pão, fazer a bênção do pão Amotzi Lechem Min Haaretz. E diferente do que fazemos no ano inteiro, quando logo depois da brachá do pão, nós mergulhamos o pão no sal, né? A exemplo do sal que era presente no altar do templo, e se diz que hoje a nossa mesa de refeição, ela está no lugar do altar. Então, todos os dias, quando a gente faz a brachá de Amotzi para comer pão, a gente mergulha o pão em sal e depois se serve, né? Em Rosh Hashanah, em todas as refeições de Rosh Hashanah e algumas outras refeições festivas na sequência também, ao invés disso, nós vamos mergulhar o pão em mel, já que nós estamos evocando, estamos ansiando e pedindo a Deus um ano bom e doce, não só bom, porque pode haver um remédio que é bom, e etc., mas é um remédio amargo, ou é um tratamento doloroso, etc. Aqui nós pedimos, Deus, nós queremos que o Senhor nos conceda nesse ano o bem de forma
palpável, tangível, que a olho nu a gente perceba que isso é bom diretamente, que seja um bom, saboroso, doce, que a gente não precise especular para entender, filosofar para entender que isso é bom, já que nós pedimos um ano bom e doce. E tudo que acontece nessa data, como a gente falou, tem impacto sobre o ano todo. Por isso nós vamos ver que esse conceito está presente na nossa refeição de Rosh Hashanah, particularmente na primeira noite de Rosh Hashanah, que nesse momento a gente quer evocar bons sinais, bom agouro, boa sorte para o ano todo. Isso se expressa até nas comidas que nós vamos ingerir, de acordo com costumes que existem em várias comunidades. Mas um costume universal no judaísmo é que nós mergulhamos o pão em mel, que é algo doce, e assim nós fazemos em todas as refeições, as jantares de Rosh Hashanah, primeira, segunda noite, almoços de Rosh Hashanah, etc. E logo depois do Amotzi, logo depois de provar do pão, nós, antes de tudo, por assim dizer, a gente começa pela sobremesa, na verdade nós vamos fazer aquele costume tradicional antigo de pegar um pedaço de maçã, que tem significados até cabalísticos, Hakal, Tapuchin, Kadishin, enfim, e nós vamos também mergulhar a maçã no mel. Vamos fazer a brachá referente a um fruto de árvore, Borei Ha'etz, e vamos fazer um Yehi Ratzon. Isso consta no manual do Bait, como consta também no Mahzor, no livro de rezas. Nós vamos pedir a Deus que seja a sua vontade, Shechadesh Aleinu Shana Tová Umetuká, que Ele inove para nós, traga um novo ano bom e doce. E nós provamos da maçã que foi mergulhada no mel. Depois nós temos uma série de outros alimentos. Em algumas comunidades, mais acentuadamente comunidades sefaradis, alguns ashkenazim também, para cada um desses alimentos tem uma prece especial. O nosso costume é de fazer essa pequena prece de uma oração, de uma frase somente na hora de comer a maçã, mas existem outras comidas tradicionais que também fazem parte da mesa de Rosh Hashanah, entre elas romã. Se fala que a romã está cheia daqueles carocinhos, e então que os nossos méritos eles são comparados aos carocinhos de romã, que eles se multipliquem a centenas como na romã. Muitos costumam comer cabeça, ou carne de cabeça de carneiro, etc. O carneiro, o cordeiro, isso lembra até o animal que substituiu o patriarca Yitzhak na hora do seu quase sacrifício. Isso também tem a ver com o shofar, o chifre que lembra esse episódio, não é? Essa dedicação total dos nossos antepassados para Deus. A gente evoca o mérito deles em Rosh Hashanah. E também existe o conceito Sheniel Rosh Velo Lezanav, que nesse ano a gente possa estar na cabeça e não na cauda, que a gente possa estar por cima em todos os aspectos e não por baixo. Daí o costume, alguns comem cabeça de carneiro, língua, outros comem cabeça até de peixe. Independente da cabeça, também há um costume de comer peixe, porque os peixes se proliferam e se multiplicam bastante. Isso significa também prosperidade, abundância, crescimento, etc. Mais do que isso, se fala que os peixes eles têm as pálpebras, eles estão sempre com os olhos abertos. Isso significa um olhar positivo, um alerta, um olhar, ou seja, que sempre os olhos vão estar bem abertos. Se diz que os peixes se proliferam, por quê? Porque eles estão submersos, longe do olho gordo, do olho mau. Por isso também eles se multiplicam tanto, e por isso também o costume de se comer peixe, não só em Shabbat, mas também em Rosh Hashanah. Uns comem cenoura adoçada, que em hebraico é gezer, que isso faz alusão a gzeirot tovot, a bons decretos, pela raiz etimológica da palavra. E nessa noite, ou em geral em Rosh Hashanah, a gente se abstém, a gente evita de comer comidas amargas, comidas salgadas, comidas picantes, comidas azedas, etc. A gente quer só fazer associação a coisas doces, né? Que seja um ano bom e doce. Isso se reflete em tudo que se passa conosco nesse período. Por isso a gente procura só comidas doces e evitar outras. E há um costume também de evitar de comer nozes em Rosh Hashanah, por alguns motivos. Uns falam que o valor numérico da palavra noz em hebraico, egoz,
é o mesmo valor numérico que a palavra het, que significa pecado, e a gente quer não fazer nenhuma alusão, nem insinuativa, nem lembrar pecados, já que é o dia do julgamento, a gente não quer nenhuma promotoria, e, enfim, já que isso tem o mesmo valor numérico de pecado, ou causa uma certa azia, seja qual for o motivo, a gente costuma se abster de comer nozes em Rosh Hashanah. Então, esse procedimento, essa mesa com esses chamados sinais que nós fazemos para atrair bom agouro, para atrair boa sorte para o ano todo, isso essencialmente se faz na primeira noite de Rosh Hashanah. O que nós fazemos na segunda noite, no sábado à noite, na hora do Kiddush, depois da reza, etc., existe, como nós falamos, biblicamente, originalmente, Rosh Hashanah era celebrado por um dia. Depois acabou se estabelecendo que fosse celebrado por 2 dias. Mas existe uma certa dúvida sobre a brachá de Shechianu na segunda noite. Porque essa brachá é só quando se inicia um novo período, uma nova festa, uma nova data. E aqui é a segunda noite de Rosh Hashanah, então se questiona alahicamente sobre a brachá de Shechianu, por isso, para sair da dúvida, nós costumamos colocar na mesa de Rosh Hashanah na segunda noite, esse ano no sábado à noite, costumamos colocar uma fruta nova de estação, uma fruta que você ainda não comeu nesse ano, né? Às vezes tem supermercados que tem frutas até exóticas ou de outros lugares, ou alguma fruta que não tem continuamente o ano todo e que você esse ano ainda não comeu, não provou dela, ou até inaugurar uma roupa importante, uma roupa nova, enfim. Então isso para justificar, para tirar de dúvida, mas se alguém não conseguiu a fruta nova, mesmo assim, a mulher faz na segunda noite a brachá de Shechianu no acender das velas, e o homem vai fazer também a brachá de Shechianu na hora do Kiddush. Mas se tiver essa fruta na mesa, quanto melhor. E nesse caso, logo depois do Kiddush, mesmo antes de fazer a lavagem ritual da mão, a pessoa faz a brachá da fruta, Borei Pri Ha'etz, associando ao Shechianu que ele fez no Kiddush, essa fruta nova que ele está ingerindo. E como a gente já mencionou, na hora do Kiddush, na segunda noite, vai se intercalar no Kiddush a Avdalá, a cerimônia da Avdalá com as suas bênçãos específicas nessa noite, referente à chama do fogo e referente à separação, não de Shabbat para dia de semana, mas a distinção entre Shabbat e Yom Tov, que são 2 níveis e patamares distintos de santidade, cada um com a sua peculiar. Nós fazemos a refeição festiva de Rosh Hashanah, e de forma geral, temos que lembrar, está escrito, se fala mente sã, corpo são. Se a cabeça está bem, isso já ajuda o corpo inteiro a estar bem. Se a cabeça do ano está bem, Rosh Hashanah está bom, então isso vai propiciar que o ano inteiro siga bem. Por isso, de fato, os nossos mestres lembram, isso é muito importante salientar, da forma que a gente se posiciona em Rosh Hashanah, a postura que a gente assume em Rosh Hashanah, isso vai influenciar o ano inteiro. Por isso, que ninguém fique rabugento nessa noite, ou ninguém brigue e discute se o peixe, o tempero do peixe, ou o molho não saiu perfeito, ou que for, por qualquer motivo. Se evite ao máximo discussões, brigas, discórdias. Esse é o momento de estar com um espírito elevado, de estar alegre, de estar feliz, porque esse nosso estado de espírito de Rosh Hashanah vai influenciar, impactar o ano inteiro. Então, seja na refeição, em família, etc., vamos celebrar, vamos desejar coisas boas, vamos estar otimistas, vamos ficar positivos para atrair isso para o ano inteiro, em todos os aspectos do ano. Fazemos a refeição festiva e terminamos as refeições, todas as refeições do Rosh Hashanah, fazendo a prece após refeições, que é o Birkat Hamazon. Nesse Birkat Hamazon, nós temos parágrafos especiais que acrescentamos. Na primeira noite, primeiro dia, sexta noite, sábado no almoço, como é Shabbat, nós vamos acrescentar. Isso tudo está no Mahzor, no Sidur. Vamos acrescentar o trecho referente ao Shabbat, como também o trecho de Alev e Avó, fazendo um outro parágrafo que faz alusão a Rosh Hashanah, lembrando Yom HaZikaron. Pois uma linha, Arachamanu, Yechadesh Aleinu, et Hashanah Zot, Letová V'Livrachá, também uma frase adicional, enfim, tudo isso é acrescentado no Birkat Hamazon. De forma geral se diz, quando nós falamos do Mahzor, Mahzor é o livro de rezas especial para as festas, particularmente para Rosh Hashanah e Yom Kippur. Como tem preces
novas, diferentes, que a gente fala só uma vez por ano, em Rosh Hashanah ou Yom Kippur, todo mundo que tem um Mahzor, traduzido, literado, é interessante dar uma olhada já antes para se familiarizar com as rezas especiais, solenes, únicas que nós temos nessa data, principalmente aqueles trechos que falam de poesias, de uma maneira assim literária, estudar o conteúdo disso previamente. No dia seguinte, no sábado de manhã, mais tarde no domingo de manhã, no sábado de manhã nós temos as rezas na sinagoga, a reza de Shacharit. Sobre as rezas vamos falar mais tarde, de forma específica, se Deus quiser, na terça-noite. Após o Shacharit nós temos a leitura da Torá, a leitura da Haftarah, uma leitura para o primeiro dia, para o segundo dia. E no segundo dia, já que esse primeiro dia cai no Shabat, hoje em dia a gente não toca o shofar quando o primeiro dia cai no Shabat, e nós postergamos isso para o dia seguinte. Então, no segundo dia de Rosh Hashanah, esse ano, no domingo, daqui uma semana, após a reza de Shacharit, após a leitura da Torá, chega o momento de cumprir a mitzvah do dia. A mitzvah do dia consiste em ouvir o toque do shofar. Para ouvir o toque do shofar, pelo menos uma pessoa precisa tocar para que os outros escutem, não é? Então essa é a grande mitzvah do dia, escutar o toque do shofar, os toques como são feitos, de acordo com a instrução na Halachá, etc., não é? Enfim, e depois do toque do shofar nós vamos para a reza de Musaf. A reza de Musaf, a reza adicional de Rosh Hashanah, é uma reza única e especial, na qual, em geral, todas as rezas de Yom Tov, elas têm as 3 primeiras bênçãos e as 3 últimas, que são padrão em toda a Midah do ano inteiro. Em geral, nas festividades, nós temos uma brachá intermediária, ou seja, no total se somam 7 bênçãos. Porém, no Musaf de Rosh Hashanah, nós vamos ter não apenas uma brachá intermediária, mas 3 brachot, 3 bênçãos, fazendo alusão aos motivos principais de Rosh Hashanah, Malchuyot, Zichronot e Shofarot. Coroar a Deus como Rei do Universo soberano, evocar a lembrança dos méritos, das coisas boas, para termos um julgamento favorável, através do que? E lembrar o toque do shofar no decorrer da nossa história. E cada uma dessas 3 bênçãos, tanto quando se faz o Musaf em voz baixa, em voz alta, nas sinagogas pelo menos, nesses momentos nós voltamos a tocar o shofar. Depois da reza de Musaf, se encerra a parte de rezas da manhã, nós vamos para a refeição festiva do almoço de Rosh Hashanah. Há um pequeno kiddush que é feito, Tiku Bachod Shofar, 2 versículos que são ditos, etc. Sobre a taça de vinho, se bebe o vinho e se serve a refeição, se mergulha o pão no mel, etc. Alguns costumam se abster de dormir durante o dia de Rosh Hashanah. Se a pessoa não estiver muito cansada, tal ponto que está escrito até no Talmud Yerushalmi, que o dia de Rosh Hashanah é tão importante que se a pessoa dorme, não deve desperdiçar dormindo, porque isso pode fazer adormecer o seu mazal, a sua sorte. Então, se procura aproveitar ao máximo essa data, e como a gente falou, recitando Teilim, Salmos, etc. Há um costume na tarde de Rosh Hashanah. Em geral, isso é depois da reza de Minchá, mas pode ser feito antes também. Nas comunidades faradis se faz sempre no primeiro dia. Nas comunidades ashkenazis, quando o primeiro dia cai em Shabbat, nós deixamos isso para o segundo dia, a tarde de Rosh Hashanah, de fazer o tashlich, de se aproximar de uma fonte de água, em geral uma fonte de água natural, alguns fazem próximo de um rio, de um lago, do mar na praia, ou de um poço, ou de uma fonte, quem não tem até perto de uma torneira, porque no final a água também vem de lá, e recitar alguns versículos que constam no Mahzor, que fazem alusão à purificação do povo de Israel, dos seus pecados, quando se diz, Vetashlich bimtzulot yam kol chatodam, que Deus, por assim dizer, despeje no fundo do mar todas as suas transgressões. Então isso é um ato simbólico, mas é um costume, é um ritual que nós costumamos recitar esses versículos diante de água na tarde de Rosh Hashanah. Esse ano nós vamos fazer, se Deus quiser, no domingo à tarde. E depois, no domingo ao anoitecer, depois das 6:30, vai terminar o Yom Tov de Rosh Hashanah. Nós vamos para a Amidah, e vai começar esse período de 10 dias de Teshuvah, onde sempre na Amidah, durante essa semana inteira, nós vamos ter mudanças e acréscimos referentes a esse período. Então é importante nessa Amidah já, de domingo à noite, lembrar de fazer essas inserções e essas mudanças na Amidah que nós vamos recitar durante toda a semana.
E lembrando sempre que Rosh Hashanah, o espírito de Rosh Hashanah é o dia do julgamento, o dia da avaliação, o dia que nós somos lembrados, o dia que vai decretar para nós aquilo que nós vamos ter, se Deus quiser, de bom e positivo no decorrer de todo o ano. É o aniversário da criação do ser humano, por isso nesse dia o ser humano em geral é avaliado e cada um de nós em particular, e por isso nós fazemos todos esses rituais. Em outras palavras, a única coisa que eu não posso dar para vocês é um shofar. E nem todo mundo, apesar que esse ano muita gente vai aprender a tocar o shofar sozinho. Mas, de resto, se você tem um mahzor, um livro de rezas de Rosh Hashanah, junto com Yom Kippur, existem esses detalhes gastronômicos, esses simbolismos nas comidas. Com isso, você já está munido, você tem as ferramentas para celebrar o Rosh Hashanah. E mesmo o toque do shofar, nós vamos ter, para quem não pode vir até a sinagoga, toques de shofar ao ar livre ou até pela rua, em vários pontos de encontro, para possibilitar que todo mundo possa celebrar Rosh Hashanah contento. E que esse Rosh Hashanah traga para todos nós um ano de muita saúde, de muito sustento, de muito sucesso, de muita felicidade e realização, muitas boas notícias, que seja coroado de êxito em tudo aquilo que nós necessitamos e muito mais. Se Deus quiser, até a próxima, um Shana Tová e Metuká para todos. Obrigado.